A paz do Senhor, gente, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, mais um momento que nós nos encontramos para a meditação da Palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E a meditação que nós iremos meditar nessa manhã encontra-se no livro de Atos. Atos, capítulo de número 2. O versículo a gente vai estar lendo do 1 até o 9. Amém? Que diz: Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas vêm subindo para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por nome Pedro. Este está em uma casa, de um certo Simão curtidor, que tem por sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando o anjo que lhe falava, chamou dois criados, e um piedoso soldado dos que estava a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu os céus abertos, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol aberto, pelas quatro pontas, e vendo a terra. O 10 ainda diz: no qual havia todos os tipos de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, e come a carne. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez veio a voz: e não faça tu comum ou imunda o que Deus purificou. Até aqui no versículo de número 15. Graças a Deus, uma leitura um pouco extensa, mas para nós entendermos melhor o contexto da história. Graças a Deus por isso, a palavra de Deus nos fala acerca de Cornélio, um homem piedoso, justo, que orava a Deus, mesmo sem conhecer ainda a história de Jesus, sem conhecer verdadeiramente a obra redentora de Cristo. Mas ele já orava, dava esmolas, mas ainda faltava conhecer Jesus. Isso nos mostra que não basta a gente ser bom, não basta a gente dar esmola, mas a gente precisa conhecer Jesus. E o Cornélio ainda não tinha esse conhecimento da palavra de Deus, não conhecia ainda a história de Jesus, ele ainda não tinha conhecido a obra redentora de Cristo. Mas Cornélio orava a Deus, e Deus ouvia a oração de Cornélio. Certo dia, Deus usou aquele anjo para falar com Cornélio, que as orações e as esmolas dele estavam em memória diante de Deus. Então, graças a Deus que independentemente de onde nós estivermos, independentemente de quem somos, se nós estamos orando a Deus, Deus está ouvindo a nossa oração. Porque aqui a palavra de Deus nos conta que Deus ouvia a oração de Cornélio. Mas Deus sabia que Cornélio ainda precisava conhecer Jesus para alcançar ao bem maior, que seria a salvação. Porque ele ainda não tinha esse conhecimento. Mas o Senhor é tão maravilhoso que fez ali com que Cornélio tivesse esta revelação e mandasse chamar a Pedro, porque Pedro lhe contaria acerca de tudo, acerca do que Jesus fez para que nós hoje fôssemos salvos. Nessa manhã o Senhor nos traz para falar também a você que ainda não conhece Jesus, que ora, que busca, mas ainda precisa entender que precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Porque ele foi o único que morreu na cruz do Calvário, foi ele que deu a sua vida por resgate de todos nós. Sem Jesus não tem salvação, sem a cruz não teria como nós estarmos hoje falando desse Deus tão maravilhoso que tem nos alcançado.
Graças a Deus. E Deus é tão maravilhoso, irmão, que quando Deus falara com Cornélio no dia seguinte, quando aquelas pessoas estavam indo ali também para chamar Pedro, Deus usara também uma revelação para com Pedro. A palavra que nós lemos falara, né, que Pedro ali quando subiu naquele terraço, no arrebatamento de sentido, ele viu aquelas coisas, quadrúpedes, répteis e aves, coisa que o povo de Israel não podia comer. E Pedro disse para o Senhor que não poderia comer coisas comuns ou imundas. Mas o Senhor disse que não poderíamos fazer de comum e imunda aquilo que Ele santificou. Graças a Deus por isso. Nosso Deus é maravilhoso. Porque sabendo quem era Pedro, cidadão israelita, se o Senhor não chegasse primeiro, dando aquela revelação a Pedro, certamente Pedro não desceria com o pessoal que Cornélio mandou. Mas graças a Deus que o Senhor sabe conduzir todas as coisas. O nosso Deus é aquele que trabalha na nossa história e usa pessoas para nos ajudar. Porque o Senhor é que mexe no coração, é que fala com as pessoas através dos seus anjos, através de pensamentos, de sonho. O Senhor fala conosco de várias formas, né? Lá no Hebreu diz que antes o Senhor falara com o povo através dos profetas, né, através dos anjos, e hoje Ele fala a nós, através de Jesus Cristo e de todos aqueles que ouviram a sua voz e testificaram dele, né? Então, graças a Deus por isso. Que nós temos um Deus que se comunica. Nós não merecemos, mas a bondade de Deus é grande. Deus é justiça, mas antes de ser justiça, Ele é amor. E a palavra de Deus nos diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para todos que neles crerem, não pereçam, mas sejam salvos por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Um momento maravilhoso que nós temos, né? Quando nós reconhecemos e acreditamos nessa tão grande dávida que veio do Senhor Jesus Cristo. A salvação não é pelas obras, porque nós vemos ali que Cornélio fazia obras maravilhosas, né? Dava esmola, orava, mas a salvação é por fé, é um dom gratuito de Deus. Mas Deus, vendo todo esse empenho de Cornélio, então manda chamar Pedro. E Pedro ali naquela revelação, ele ficou meio pensativo, mas depois chegou aqueles rapazes ali chamando, né, aqueles 2 servos e o soldado do centurião ali chamando na casa de Simão Curtidor, procurando por Pedro, e o anjo do Senhor falou com Pedro. O anjo não, perdão, o próprio Espírito Santo falou com Pedro, que era para Pedro ir com aqueles homens. Graças a Deus, nós vemos que quando nós estamos na dispensação do Senhor, o Espírito Santo fala, graças a Deus por isso. Então vale a pena, irmão, a gente estar ligado em Deus, porque nós não somos diferentes de Pedro, graças a Deus. Somos homens, mulheres, pessoas que também buscam a Deus, e à medida que nós vamos nos separando do mundo, buscando a vontade de Deus, nos santificando, buscando cada dia mais ouvir a voz do Senhor, a gente vai entendendo a voz do Espírito, ali como Pedro entendeu quando o Espírito Santo falara com ele que aqueles homens vieram buscá-lo. E no dia seguinte partiram para a casa de Simão. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Quando chegaram lá, Simão já estava ali com seus amigos, né, os seus amigos mais íntimos, toda a sua família reunido para ouvir o que Pedro tinha para falar. Então, nosso Deus é assim, né? Graças a Deus, um Deus maravilhoso. E nós temos que estar atentos para ouvir o que é que o Senhor tem para falar conosco. Nessa manhã, o Senhor está falando com você através dessa palavra. Então, fique ligado e obedeça o que Deus está falando, porque aqui quando a gente fala não é de nós mesmos, mas falando da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele quer que você tenha uma vida abençoada. E ali, quando Simão chegou ali, e juntamente com alguns dos irmãos, ali logo Cornélio relatou a visão que tivera. E Pedro ali começou a falar acerca de Jesus Cristo, né? E Pedro estava ali para falar de Jesus. Quando Deus mandou que Cornélio chamasse a Pedro, era porque Pedro ia testificar acerca de Jesus. E aí Pedro começou a falar acerca de Jesus, do seu ministério aqui na terra. Como ele passou, curando os enfermos, libertando os oprimidos, e a obra redentora que ele fez ali na cruz do Calvário, quando morreu para nos dar a salvação. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo de Deus batizou aquele povo. Glória a Deus por isso. Então aí foi uma grande alegria. E o próprio Pedro chegou à conclusão. Como é que ele não batizaria nas águas, se aquele povo já estava sendo batizado pelo Espírito Santo? Então vale lembrar, porque naquele tempo, irmãos, a princípio a salvação era só para o povo de Israel. Mas através da morte de Jesus lá na cruz do Calvário, essa salvação tão maravilhosa se estendeu a todos nós, que hoje estamos aqui pregando,
aqueles que ainda vão vir, a salvação é para todos, porque a Bíblia nos diz que Jesus morreu para todos, né? Para todos aqueles que crêem, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você também está incluído nessa obra salvífica de Cristo. Não é só para mim, não é só para 2, para 3, não, mas é todos os que crerem. E a vontade de Cristo Jesus é que você entre por essa porta, porque Ele é a porta de escape. O mundo passa por muitas coisas, mas todas as coisas vão ficar. A única coisa que vai perdurar para sempre é o nosso Deus, né? Graças a Deus por isso. Porque tudo aqui passa, mas o nosso Deus é um Deus eterno. E a salvação não é só para nos livrar de um perigo, não é só para nos livrar da bebida, de alguma coisa que a gente possa ter aqui, não. A salvação é algo que vai continuar na eternidade para com Deus. É um lugar separado, né? E o Senhor já preparou para nós. Rua de ouro, mar de cristal. É um sonho, mas a gente sabe que é verdade, porque quando Cristo promete, Ele cumpre. Ele disse, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou e voltarei para levar para mim mesmo, né? Então, graças a Deus que nós temos essa promessa de Cristo, que aquele Jesus Cristo que subiu, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, um dia vai voltar para nos buscar. Graças a Deus. E aqueles que não for com Ele através do arrebatamento, quando o Senhor chamar através da morte, estando com Cristo, na ressurreição, né, e no arrebatamento, estará reinando com Ele para todo sempre, para a glória de Deus. Então vale a pena você tomar essa decisão hoje, porque o dia do Senhor Jesus é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas faça, porque vale a pena servir esse Deus. Só Ele é o caminho, só Ele é a porta de escape. Não que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, não vamos ter problemas. Vamos ter problema. A própria palavra de Deus nos diz que, né, que enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós teremos aflições, né? Somos pessoas sujeitas a todas as outras paixões, assim como as outras pessoas. Mas nós temos um Deus grande, poderoso, que nos livra, que nos dá o livramento e que nos dá a vitória. Porque em toda a batalha o Senhor está na nossa frente para nos livrar e para nos dar a vitória, assim como Ele desejar, para a glória de Deus. Então ali a gente vê a grande felicidade que foi na casa de Cornélio, com seus parentes, com seus amigos. E é assim que o Senhor quer fazer também na sua vida. Abençoar não só você, mas todos aqueles que estão em volta. Porque a palavra de Deus é uma luz crescente, né? Que se acende e com certeza vai tomando conta da sua casa, dos seus vizinhos e pode crescer mais e mais e mais para a glória do Senhor nosso Deus. Porque você é uma testemunha viva e fiel do Cristo Jesus, de tudo que Ele tem que fazer. Então, nessa manhã, reflita, medita na palavra de Deus. Se você já obedece a palavra, glória a Deus por isso, continue obedecendo, continue seguindo. Mas se você ainda não tem uma vida de oração, não tem uma vida pautada dentro da vontade de Cristo Jesus, esse é o momento de você também entrar nessa porta, que é o próprio Jesus, né? Ele disse que Ele é a porta, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por Ele. Então, há essa oportunidade de você também ir ao Pai. Glória a Deus por isso. Então, fica na dispensação do Senhor e veja quão grande maravilha o Senhor fez na vida de Cornélio e da sua família e dos seus vizinhos, dos seus amigos íntimos. Assim o Senhor quer fazer também na sua vida, porque tudo aqui é passageiro, mas nosso Deus é eterno. E não há nada melhor, irmãos, do que a gente ter uma vida na presença do Senhor nosso Deus. Tudo é muito bom, muito dinheiro, prosperidade, saúde, né? Mas a maior prosperidade, a maior alegria nossa é de termos o Senhor como nosso Deus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho, queremos Te louvar, Te bendizer, Te exaltar, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor e toda adoração. Pai querido, nos dai uma quarta-feira abençoada na Tua presença. Livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. Sim, Pai, de toda cilada do inimigo, Pai querido. Livra em nome de Cristo Jesus. Vai abençoando cada família lutada. Deus vai consolando. Vai trazendo Tua paz sobre cada um daqueles que perderam o seu ente querido. Pai, permanece conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus, compartilhe essa palavra, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Deus. A paz do Senhor.